O código do farol em meio a um oceano caótico. Você já ouviu o rugido do silêncio? Não estou falando de uma quietude pacífica. Estou falando daquele peso invisível e sufocante que esmaga o seu peito às 3 horas da manhã, quando o resto do mundo dorme profundamente, mas a sua mente é uma fornalha ardente. Aqui mesmo no Brasil, onde o ritmo vibrante das nossas festas tantas vezes serve como uma máscara para as correntes brutais da vida, nós entendemos, melhor do que ninguém, o que significa ser engolido vivo. É a instabilidade sufocante de uma economia que transforma os sonhos de amanhã em uma névoa turva. É o olhar pesado de expectativa dos pais e entes queridos, apertando seus ombros como uma corda. Ou simplesmente o fluxo caótico das multidões em São Paulo, onde cada rosto que passa carrega um desespero silencioso e oculto. Há dias em que você acorda e percebe que não está vivendo, está apenas sobrevivendo. Você sente isso nos ossos, uma conspiração do destino, como se o universo inteiro tivesse se unido para quebrar a sua vontade. Mas espere. Pare por um momento. Deixe-me revelar um segredo ancestral, um poder que foi enterrado sob a poeira dos séculos. Imagine que, bem no centro de um furacão, onde ondas de 10 metros estão prontas para estraçalhar qualquer coisa em seu caminho, existe um ponto de quietude absoluta e misteriosa. Nesse lugar, você não é o barco minúsculo e frágil, agarrado a uma luta desesperada pela vida. Você é o farol. Você está ali, imponente, frio e inabalável. As ondas violentas podem cercá-lo, podem gritar contra você, mas elas jamais alcançarão o fogo que queima intensamente no seu topo. Por quê? Não porque a tempestade parou por piedade, mas porque você encontrou o código do invicto, você dominou a arma suprema, misteriosa e mais soberana que a natureza já concedeu, a sua própria mente. Como alguém que passou décadas decifrando os manuscritos dos mestres estoicos, não estou aqui para lhe entregar um bote salva-vidas temporário ou palavras vazias de conforto. Estou aqui para despertar o guerreiro interior que dorme nas câmaras escuras da sua alma. Juntos, vamos desbloquear 7 princípios ancestrais, 7 chaves universais forjadas no sangue e nas lágrimas de imperadores, escravos e dos maiores filósofos da história. Isso não é uma lição. Isso é uma transformação. Você está pronto para sair das sombras e reivindicar o domínio sobre o seu destino? Invictus, Invicto. Princípio 1. A alquimia da mente, dominando o demônio interior. Nas sombras mais profundas de cada alma humana, existe uma entidade rosnando, esperando pelo seu momento. Os antigos filósofos a chamavam de paixões, mas eu a chamo de demônio feroz. Ele não vem de fora, ele nasce de impulsos primitivos, de veias latejando no instante em que o seu ego é ferido. O seu primeiro passo na Catedral da Liberdade não é conquistar o mundo, mas colocar grilhões neste demônio. Não se engane, se você não for o mestre das suas emoções, você será para sempre nada mais do que um escravo vestindo um smoking. Deixe-me levá-lo a uma tarde escaldante na Marginal Pinheiros, em São Paulo. As buzinas ensurdecedoras do congestionamento se misturam ao calor sufocante que irradia do asfalto, criando uma sinfonia de pura frustração. Você está sentado ali, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante, o suor encharcando as costas da sua camisa. De repente, um carro preto surge veloz, fechando você com uma manobra arrogante. O som dos freios é cortante. Em um instante, o demônio dentro de você desperta. Seu ritmo cardíaco dispara. Sua visão se estreita em um borrão vermelho e irregular. Um instinto primitivo grita para você baixar o vidro, lançar insultos ou até mesmo pisar no acelerador em um ato imprudente de retaliação. Esse é o momento exato em que a sua sentença de escravidão é executada. Mas, observe um cenário diferente, o manual de um guerreiro estoico. No exato segundo em que o fogo da raiva lambe o seu peito, ele realiza um ato ritualístico, uma única e profunda respiração. Ele não tenta extinguir a raiva, ele a observa. Ele cria um espaço misterioso e sagrado entre o estímulo e a resposta, uma zona de amortecimento sagrada onde a razão se senta no trono. Ele pergunta a si mesmo, em uma voz fria e sábia, esta raiva é uma arma, ou é um veneno? Ela muda a realidade da estrada ou está simplesmente destruindo a minha própria alma? A razão não é a inimiga da emoção, ela é a luz que guia. Nós não matamos nossos sentimentos, pois eles são o que nos tornam humanos, mas nos recusamos a entregar a eles o volante das nossas vidas. Quando você escolhe a quietude em vez do grito, quando escolhe a sabedoria em vez da agressão, você realiza uma verdadeira alquimia, você transforma o caos em poder. Isso não é fraqueza. Isso é o ápice absoluto da autoridade. Aquele homem que te fechou apenas dominou um pedaço de ferro,
Mas você, naquele exato momento, reivindicou oficialmente o domínio sobre todo um reino, você mesmo. Princípio 2. Estilhaçando as correntes do tempo, ocupando a catedral do agora. Você sabe onde fica o buraco negro mais profundo, aquele que drena toda a força vital de um ser humano? Não é uma coordenada em um mapa. São dois territórios que sequer existem, o fantasma do passado e a miragem do futuro. A maioria de nós vive como sonâmbulos, nossos corpos estão aqui, mas nossas almas estão prisioneiras em coisas já perdidas ou em dias que ainda não chegaram. Esta é a doença terminal da nossa era, um desperdício avassalador de existência que apenas aqueles com verdadeira garra estoica ousam enfrentar e curar. Imagine uma tarde de domingo ensolarada no Brasil. Você está no meio de um churrasco autêntico. O aroma rico da carne na brasa preenche o ar. A risada brilhante das crianças se mistura ao pulso rítmico e profundo do samba. Seus entes queridos estão logo ali, a um batimento cardíaco de distância. Mas, olhe bem no fundo dos seus olhos naquele espelho. Você está realmente lá? Ou sua mente está trancada em um quarto escuro, agonizando por um erro bobo que você cometeu com seu chefe na semana passada? Ou você está tremendo diante das contas que vão chegar na sua caixa de correio no próximo mês? Nesse exato momento, você se tornou um peregrino solitário em sua própria casa. Você está comendo uma refeição sem gosto, ouvindo histórias sem som e rompendo a conexão sagrada com a realidade. Você está sacrificando a única coisa que realmente possui, o agora, para alimentar fantasmas que você jamais poderá tocar. Os mestres estoicos nos deixaram um código financeiro para a alma. O passado é um cheque cancelado, não passa de papel inútil de um império que já caiu. O futuro é uma nota promissória, uma promessa cheia de incertezas que você nem sabe se estará vivo para receber. Apenas o presente é o dinheiro vivo na sua mão. É a moeda mais poderosa do mundo para comprar sua paz e seu propósito. Conquistar o presente não é sobre ser superficial, é um ato poderoso de resistência. É o momento em que você decide silenciar os sussurros do arrependimento e as sombras do medo. Respire o cheiro da brasa, sinta o calor da mão de quem você ama e perceba, isso é a vida. Quando você valoriza até o menor dos momentos, o peso psicológico desaparece como a névoa diante do sol nascente. Não deixe sua vida ser uma mera sequência de esperas ou lamentos. Levante-se, tome posse do trono do presente e viva como se esta fosse a única vez que você fosse respirar. Porque, a verdade é, que ela é que nunca, aqui e agora. Princípio 3. O limite do poder soberano, estilhaçando a ilusão do controle. Existe um segredo inquietante que a maioria da humanidade se recusa a confrontar, uma verdade tão nua e crua que deixa até as almas mais arrogantes tremendo. Nós estamos vivendo uma guerra inútil, tentando desesperadamente brincar de Deus sobre coisas que nunca foram nossas. Você sabe por que a sua alma está constantemente sangrando? Porque você se sente tão absurdamente exausto. É porque você está tentando agarrar raios de sol e conter maremotos com as próprias mãos. O sofrimento, em sua forma mais pura, nada mais é do que o lamento do ego enquanto ele colide contra a parede da sua própria impotência. Olhe para o campo de batalha do coração, o conflito mais feroz para as almas ardentes aqui no Brasil. Você ama alguém com a intensidade abrasadora de um samba à meia-noite, e você anseia. Não, você exige, que essa pessoa vibre exatamente na mesma frequência. Você se pega dissecando cada mensagem atrasada, tremendo quando o outro silencia, tentando moldar cada pensamento e ação alheia apenas para sentir uma sensação passageira de segurança. Você acha que está protegendo o amor? Não. Você está apertando um nó corrediço em volta do seu próprio pescoço. A verdade é uma pílula amarga que você precisa engolir. Você pode oferecer a sua alma inteira, mas você jamais controlará o ritmo do coração de outra pessoa. Os mestres estoicos nos deixaram um código de liberdade chamado a dicotomia definitiva. Imagine pegar uma lâmina de luz e esculpir uma linha afiada e letal sobre a terra. De um lado, está o mundo externo, as ações dos outros, o veneno das fofocas, os fantasmas do seu passado ou a fúria repentina da natureza. Esta é a terra do caos, onde o seu poder é exatamente zero. Mas, do outro lado dessa linha, reside o seu reino interno, os julgamentos que você forma, os valores que você defende e a maneira como você escolhe reagir a cada golpe que a vida lhe desfere. Aqui, e apenas aqui, você é o único rei. Você é o todo-poderoso do seu próprio ser. No momento em que você aceitar que não pode comandar o vento, mas pode absolutamente dominar a vela, uma libertação estranha inundará a sua alma. A adversidade não será mais sua inimiga, será uma prova de fogo para o seu guerreiro interior.
Pare de sangrar por batalhas que já foram perdidas antes mesmo de começarem. Reclame o seu poder das mãos do mundo e coloque-o de volta no lugar onde ele pertence, nas profundezas do seu próprio espírito. Isso não é desistir, é a estratégia de um verdadeiro conquistador. Pare de tentar possuir o mundo e comece a possuir, de verdade, a si mesmo. Invictus. Princípio 4. O mapa da honra, quando a virtude se torna o sopro do guerreiro. Você já se perguntou, o que realmente traça a linha entre um gigante e uma sombra nesta multidão barulhenta? Não são os números na sua conta bancária, nem a armadura de luxo que você ostenta sobre a pele. O segredo reside em algo invisível, porém mais duro que o diamante, algo que os mestres estoicos adoravam como uma divindade suprema, a virtude. Aqui no nosso caloroso Brasil, celebramos a bondade e a sinceridade como gemas raras. Mas na catedral do estoicismo, a virtude não é uma teoria de sala de aula, é uma entidade viva. É a pulsação nas suas veias e o único oxigênio que a sua alma pode respirar. Deixe-me colocar você em um teste do destino no coração de um shopping lotado no Rio de Janeiro. A música está alta, as luzes de neon brilham e a multidão é um borrão em movimento. De repente, seus olhos captam algo no chão de mármore frio, uma carteira de couro grossa, transbordando de reais e dólares. Você a pega. Seu coração erra uma batida. Milhares de pessoas passam, mas ninguém percebe. Nenhuma única câmera está vigiando. Este é o momento em que o demônio e o guerreiro dentro de você iniciam um duelo letal. O demônio sussurra, fique com ela. O destino te deu isso para pagar suas dívidas, para comprar aquele luxo que você tanto deseja. Ninguém jamais saberá. Mas então, a voz do guerreiro estoico surge, silenciosa, grave e imponente. Ele não olha para o dinheiro. Ele olha para o mapa da honra. Ele examina os 4 pilares que sustentam sua alma: sabedoria para enxergar a verdade, coragem para desafiar a tentação, justiça para devolver o que não é seu e temperança para trucidar a fera da ganância. A felicidade moderna é uma mentira trágica. As pessoas pensam que ela está dentro daquela carteira. Mas o estoico sabe, o dinheiro é apenas papel morto, mas a honra, uma vez perdida, nunca é recuperada. Ao devolver essa carteira, você não está apenas entregando dinheiro a um estranho. Você está realizando um sacrifício ritualístico no altar do seu próprio autodomínio. O momento em que você se afasta com as mãos vazias, mas com a cabeça erguida, você possui um poder que nenhuma riqueza na terra pode comprar: a serenidade absoluta da consciência. Você finalmente sabe quem você é neste vasto universo: uma pessoa de valor, não comprada e não curvada por bugigangas passageiras. Essa é a fortaleza que te permite sorrir diante do furacão. Lembre-se, a virtude não deixará seus bolsos mais pesados, mas fará de você um rei no seu próprio reino. Virtus sola nobilitat, somentia virtud en obras. Princípio 5. A fortaleza impenetrável, a calma no coração da tempestade. Deixe-me revelar um paradoxo dos mestres estoicos: a verdadeira paz nunca é encontrada em lugares silenciosos. Se você só consegue manter a calma quando tudo ao seu redor está perfeito, isso não é força, é apenas sorte temporária. A paz interior que perseguimos, a ataraxia, é como uma lente de cristal especial. Ela permite que você testemunhe o caos do lado de fora sem deixar que uma única gota dessa desordem vaze para dentro da sua alma. É o poder de permanecer no meio de um oceano enfurecido enquanto o seu coração continua tão imóvel quanto um lago de montanha ao amanhecer. Imagine o cenário mais devastador para o coração de qualquer brasileiro: a véspera da final da Copa do Mundo, no lendário Maracanã. Um craque brilhante, carregando as esperanças e os sonhos de 200 milhões de almas, cai subitamente no último treino. O estalo de um ligamento ecoa pelo ar, seco e frio, como o som de um império desmoronando. Naquele batimento cardíaco, o mundo dele se estilhaça. As câmeras o cercam, os torcedores clamam em desespero e a glória escapa por entre seus dedos em um único segundo. Um homem comum desmoronaria. Ele amaldiçoaria o destino e se afogaria na amargura de ser uma vítima. Mas o que faz um guerreiro estoico vestindo a mística camisa 10? Ele se senta no vestiário, encarando o seu tornozelo inchado com uma indiferença misteriosa e arrepiante. Ele sabe, no fundo dos seus ossos, que a lesão é a transitoriedade da carne, mas a vontade é imortal. Ele aceita a realidade, não com uma renúncia fraca, mas com uma clareza fria e penetrante. Ele percebe que o seu valor nunca viveu no troféu de ouro que ele está prestes a perder. Seu valor vive na maneira como ele permanece firme enquanto o sonho desaparece. Isso é independência absoluta do mundo externo. Grave isso na sua mente:
O mundo pode tirar a sua riqueza, a sua fama ou até a sua saúde, mas ele jamais poderá tocar no seu reino interno, a menos que você dê permissão. Quando você pratica a autodisciplina todos os dias, enfrentando pequenas falhas com um sorriso ou mantendo sua posição diante da tentação, você está assentando as pedras da sua própria fortaleza invisível. A paz não acontece quando o lago está parado. A paz surge quando você percebe que você é o lago, e a tempestade é apenas uma ondulação na superfície. Não espere os ventos acalmarem para encontrar o seu silêncio. Cultive-o agora mesmo, em cada respiração. Para que, mesmo que o mundo desabe amanhã, você continue lá, imóvel, inabalável e magnífico. Invictus, a alma inabalável em um mundo de mudanças constantes. Princípio 6. Quebrando as correntes doces, a arte da equanimidade radical. Você já percebeu que está sendo manipulado por cordas invisíveis? Nós adoramos fantasiar sobre a palavra liberdade, mas a verdade é que a maioria da humanidade vive como marionetes em um grande teatro de sensações. Nós sorrimos quando somos acariciados e gritamos quando somos atingidos. Esta é a masmorra da dopamina, um lugar onde prazeres fugazes agem como carcereiros e o medo da dor forma as grades de ferro. Para se tornar um mestre estoico, você deve aprender a caminhar na corda bamba afiada da indiferença, onde nem o perfume de uma rosa, nem a picada de um espinho podem te desequilibrar. Olhe atentamente para a nossa realidade hoje, especialmente em uma sociedade brasileira que arde constantemente pela fome de validação. Imagine o momento em que você segura o smartphone mais moderno nas mãos, o vidro brilhando como um diamante negro. Seu coração dispara, uma descarga elétrica de prazer percorre sua espinha ao receber 1000 curtidas e uma avalanche de elogios nas redes sociais. Naquele instante, você se sente um rei. Mas então, apenas uma hora depois, um estranho anônimo deixa um comentário tóxico. Ou pior, o telefone escorrega da sua mão e estilhaça no chão. Instantaneamente, seu reino desmorona. Você cai em um abismo de miséria, ressentimento e raiva. Por quê? Porque você concedeu a um objeto sem alma ou a uma linha de texto em uma tela o poder soberano de ditar o seu sorriso. É porque você se tornou um escravo das sensações. Os mestres estoicos nos ensinam o conceito de indiferentia. Isso não é a apatia fria e morta de uma rocha, é a vigilância suprema e cortante de um comandante. Vá em frente, aproveite as coisas boas. Aproveite uma refeição fina, um elogio sincero, o conforto do seu lar. Mas mantenha sempre uma distância misteriosa deles. Trate-os como hóspedes de passagem. Quando chegarem, cumprimente-os, quando partirem, deixe-os ir. Nunca, jamais, deixe que eles façam sua alma de refém. E quando a dor chegar, seja uma dor física ou um ataque psicológico, mude sua lente. Não fuja dela como um covarde foge da morte. Em vez disso, olhe fixamente nos olhos dela e sorria. Ah, aí está você, meu professor mais difícil. Veja a dor como um ginásio para a alma, um lugar onde a pura resistência forja uma vontade de aço que nada pode quebrar. O verdadeiro poder não reside em possuir todos os prazeres, reside em não precisar de nenhum deles para se sentir inteiro. Não deixe que seus impulsos primitivos sequestrem sua razão. Aprenda a surfar as ondas do prazer e da dor sem ser engolido por nenhuma delas. Quando você faz isso, você não está apenas vivendo, você está reinando. No do cor, duco, não sou conduzido, conduzo. Princípio 7. O tribunal da alma, o encontro final e a chave para a liberdade. Caminhamos por uma longa estrada juntos, vencendo as tempestades do mundo e os demônios da mente. Mas agora, eu lhes trago o capítulo final, o princípio mais vital, mais misterioso e mais soberano de todos. Isto é mais do que uma lição, é a chave mestra que abre de par em par os portões da liberdade eterna. Sem ela, tudo que você aprendeu não passa de um amontoado de pedras dispersas. Esta é a arte da autorreflexão, o exame da alma. Para verdadeiramente dominar sua vida, você deve ousar confrontar o estranho mais aterrorizante de todos, você mesmo. Imagine que a noite cai sobre as ruas do Rio de Janeiro ou de Hanoi, e o mundo caótico lá fora finalmente começa a dormir. O que a maioria das pessoas faz? Elas buscam refúgio de suas próprias almas. Elas se escondem atrás de telas brilhantes, rolando vídeos sem sentido, deixando que a dopamina barata preencha o vazio em seus espíritos. Elas temem o silêncio. Por quê? Porque, no silêncio, a verdade finalmente começa a falar. Eu quero que você realize um ritual diferente, um rito de guerreiro. Em vez de buscar o celular, coloque-se diante do espelho. Apenas 5 minutos. Na penumbra do quarto, olhe profundamente nos olhos da pessoa que te encara de volta.
Não olhe para as rugas ou para a superfície, olhe através delas, mergulhe no próprio abismo da sua alma. Este é o momento em que você estabelece o seu supremo tribunal interno. Comece o interrogatório, implacável, mas movido por uma compaixão profunda. Você viveu como um guerreiro hoje? Quantas vezes você entregou o trono da sua razão ao fogo da raiva? Em que momento você fugiu da virtude? E o mais importante, qual fratura em seu ser você irá curar amanhã? A autoconsciência é o amanhecer da sua metamorfose. Quando você ousa dar nome aos desejos irracionais que o assombram, quando confronta os medos secretos que passou a vida escondendo, eles perdem o poder sobre você. Você não é mais um prisioneiro acorrentado na escuridão da ignorância. Você se torna o carcereiro da sua própria cela, segurando as chaves para a sua própria saída. Esta é uma jornada de autodescoberta, e sim, ela é dolorosa, mas é gloriosa. Cada ferida reconhecida é um passo em direção à sabedoria. Cada erro admitido é um tijolo na fortaleza da sua força. Não deixe sua vida esvair-se como um sonho que se dissolve na névoa. Acenda a tocha da consciência, encare diretamente a verdade e renasça todos os dias após o espelho falar. Porque somente quando você souber quem realmente é, perceberá quem é capaz de se tornar. Nasce-te Y, conhece-te a ti mesmo. Conclusão. O hino triunfal do invicto, a jornada está apenas começando. Meu companheiro de jornada, enquanto as últimas notas desta melodia se dissolvem no silêncio, quero que você respire fundo, de forma deliberada. Sinta o peso absoluto da sua existência, aqui e agora. Nós não estivemos apenas folheando páginas empoeiradas da história. Nós estivemos desenterrando um mapa do destino. A filosofia estoica não é uma coleção de dogmas secos para você apenas balançar a cabeça e esquecer. Ela é um organismo vivo, o sistema operacional mais sofisticado e soberano já desenhado para calibrar a sua alma em um mundo que perdeu o rumo. Você vê isso em todo lugar. Lá fora, as pessoas estão desesperadamente presas em uma corrida armamentista materialista. Elas adoram deuses de papel e números que dançam em telas brilhantes. Mas você, um guerreiro desperto, agora compreende uma verdade que é tão amarga quanto bela. A verdadeira abundância é um reino invisível. Ela não habita no carro que você dirige, no título que você carrega ou na admiração oca e performática da multidão. Ela vive no silêncio absoluto no centro da tempestade. Vive na resolução inabalável da sua virtude quando a tentação o encara de frente. Não deixe o mundo mentir para você sobre o que significa ser próspero. O homem que domina a sua própria mente é o imperador mais rico da terra, mesmo que suas mãos estejam vazias. Não espere pelo amanhã. Não espere a tempestade passar ou aquele momento em que você finalmente se sentirá pronto. A aurora da liberdade interior começa neste exato segundo, no momento em que você faz a escolha definitiva, ser o mestre, e nunca mais a vítima. Escolha erguer-se como uma torre de pedra contra as ondas violentas das circunstâncias, em vez de permitir que elas o arrastem para as margens do desespero. Cada pequeno ato, cada vez que você escolhe a serenidade em vez da raiva, cada vez que escolhe a verdade em vez de uma mentira conveniente, você está esculpindo a obra-prima do seu próprio caráter. Se estas palavras alcançaram as câmaras mais profundas da sua alma, se você sente o fogo do Invictus começando a queimar no seu peito, então realize o seu primeiro ato simbólico. Curta e compartilhe este segredo. Não por mim, mas pelos outros guerreiros que vagam perdidos no caos, aqueles que estão famintos por um ponto de gravidade que os traga de volta à vida. Esta escalada até o topo da liberdade interior não é para os fracos de coração, mas eu acredito na sua têmpera. Nos encontraremos novamente, não nos salões da glória passageira, mas no santuário onde a sabedoria e a paz reinam soberanas. Vá agora, e viva como uma lenda. Invictus, Invicto e Eternal.